E aí, galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda quarta para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre. Quem sabe de fora também. Quem produz Microfonia agora é totalmente sobre curadoria minha e da minha colega de curso e amiga Lucy Centeno. Nós vamos continuar toda quarta-feira com o nosso monstrinho Microfonia e nos sigam nas redes sociais, né? @Microfonia Podcast no Instagram. E sempre vai ter alguma doideira por lá. No episódio de hoje, vamos conversar com a banda gaúcha Yellow Boulevard. Eles são músicos aqui de Porto Alegre e possuem um álbum chamado Roll Your Window Down. Um mix entre rock, folk dos anos 60 com 70. Eu tô certa? Se apresentem aí pro Microfonia. Olá, tudo bom? Eu sou o Matheus, guitarrista da Yellow. E é bem por aí a nossa referência. A gente gosta muito de... A gente brinca que é uma mistura de vários gêneros, né? Mas nosso chão é dentro dos Rolling Stones, dos Beatles, Bob Dylan, TNT, Cascaveletes, essas bandas de rock clássico. E também alguma coisa mais atual, né? Essa pegada indie a gente também tem. E, bom, parar de falar e passar a vez pros guris. Falem, garotos. Eu sou o Pedro, eu sou vocalista da banda. Eu concordo com essa afirmação de que é um rock folk anos 60 e 70, mas eu quero dizer também que não é só apenas um rock, ele é um rock com roll, a gente não pode esquecer disso. Tem toda a diferença, para nós pelo menos. Então, agradecemos aí também a chamada de vocês, é sempre bom a gente estar envolvido na cena de alguma forma e vocês estão fazendo esse trabalho muito massa aí, a gente, além de parabenizá-las, parabéns, agradece também pela participação. Eu sou o Francisco, baixista da banda, e também tem muita referência de música brasileira, né? A gente curte a full, assim, desde a era dourada lá da nossa música, tipo Tim Maia e Roberto Carlos também, então certamente tem esse arroz com feijão nacional que a gente adora. A banda, ela tem 5 integrantes, 2 guitarristas, o Matheus, no caso eu, e o Felipe, que é o outro guitarrista, Pedro no vocal e também guitarras, violões, enfim, Chico no baixo e o Conrad, que não pôde vir até agora, é o nosso batera. Então, guris, vejo que eu ouço muitos comentários da galera falando que o som de vocês lembra demais os Beatles. É verdade ou é apenas uma coincidência por ser a banda influência de vocês? Então, a gente é realmente muito fã de Beatles. E eu não creio que o nosso som chega a se assemelhar aos Beatles. Claro que tem referência, é inegável, né? A gente ter... Desculpa. Eu acho que se assemelhasse tanto assim ao som dos Beatles, eu já podia me aposentar. Tem esse lado também. Não, com certeza é um baita elogio, mas eu vejo isso muito como também, acho que é questão vocal, né? O timbre do nosso vocal, acho que ele lembra bastante. Porque tem todo um sotaque que conversa com essa temática, tipo Beatles também é bem puxado o sotaque sulista americano, assim, tipo, tem não sei explicar, mas é parecido, assim. Acho que o Pedro concorda, né? Cara, eu concordo com a parte do sotaque que pode remeter, mas eu não vou entrar aqui em detalhes nerds de Beatles, tá? Mas os caras tinham aquele sotaque de Liverpool, que é norte da Inglaterra, é uma coisa extremamente puxada, mas quando eles cantavam não aparecia tanto, né? Sim, Só o Ringo. O Ringo aparecia pra caramba. O Ringo... Enfim, o Ringo a gente não comenta, o Ringo tem que tocar o tambor dele. Mas, enfim, a questão do sotaque, quando eles cantavam, ficava bem, bem claro o som, as pronúncias, enfim. Tanto que existe muita gente que usa Beatles para aprender inglês, né? Porque também todas as estruturas gramaticais deles são perfeitas, enfim. Fica não, aí mas o detalhe nerd eu quis dizer mais, tipo assim, o timbre da voz lembra Beatles, mas a pronúncia, né, das palavras, o sotaque mesmo, ele é mais americanizado, assim, ele não é tão britânico nas nossas canções, pelo menos.
Eu acho que claro, o nego- olha, ah, Felipe, apareceu. só o Chico falou um negócio interessante. Tipo, os Beatles, eles estavam fazendo um negócio que eles achavam muito legal, né? Que era, tipo, eles pegaram as referências americanas, do rock americano ali, principalmente da música negra, e fizeram um som que eles curtiam. E é mais ou menos... Acho que a maior semelhança nossa com os Beatles, na real, é que a gente faz essa mesma coisa de não ser de um lugar e pegar essas referências todas, trazer para o nosso som. E só para complementar ainda, também que eu quis dizer ali, que a gente traz muito pro nosso, porque também tem muita coisa de música brasileira que, sei lá, talvez não apareça tanto. E a gente sabe, a gente da banda, assim, sabe mais pela parte interna disso. Mas a gente gosta de juntar tudo. E a gente estava comentando agora, antes de começar o programa, dos outros que vocês convidaram para participar. E a gente é extremamente fã deles. A gente tem eu gosto muito, todos da banda gostam muito da Cachorro Grande, do Marcelo Gross também. A sonoridade dele é muito legal, as composições dele são muito boas, sabe? A gente gosta de ouvir o trabalho dele como banda e como artista solo. O Beto Bruno também. Frank Jorge também, a gente gosta bastante. A gente gosta dessa criatividade dele nas letras, nos arranjos, que é totalmente particular, né? É um cara totalmente diferente e irreverente no jeito positivo, assim. Ele trata com leveza as composições e isso a gente gosta de ouvir o cara. Enfim, a gente tem essa proximidade com ele também. Então a gente tem muito das bandas gaúchas. A gente gosta muito do denominado rock gaúcho, mas não só aquele rock gaúcho clássico lá do Rock Grande do Sul, mas bandas dos anos 90, 2000 e algumas atuais, até da cena de Porto Alegre, a gente gosta de ouvir bastante. A gente gosta de ficar atualizado e entender o nosso meio, né? Tem tanta banda boa surgindo e não seria justo com eles a gente não dar os créditos, né? A gente gosta muito sei lá, da Alpargatos, da Bibiana Petec, da Sofá Jato, todas essas bandas que estão circulando aí na nossa capital e no Rio Grande do Sul, muitas vezes. E que a gente ouve bastante, a gente gosta. Lá no início da carreira, vocês imaginavam o impacto que a banda tem hoje? Olha, eu já falei um monte na outra, mas eu vou ser mais sucinto nessa. Quando tu comenta isso, eu fico muito feliz, assim, o meu ego fica lá em cima, porque se tem, pelo que tu falou, a questão do impacto, se uma banda é tocada, a pessoa se sente tocada, isso já significa muito pra gente, sabe? Porque a gente tem 2 anos de banda. Então, falar de impacto é muito legal. é, muito, é muito gratificante. Porque a gente acaba não mensurando muito até onde a gente pode, até onde a gente chega. Então, eu fico feliz e eu não esperava que a gente ia lançar um disco, que esse disco ia render alguns frutos, que a gente ia ganhar alguns festivais, que a gente ia ter clipes. Enfim, realmente em 2 anos eu não esperava passar para os outros. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz que um dos meus objetivos pessoais, assim, como compositor, como o Matheus falou, é realmente tocar alguém, levar a música para alguém e, tipo, afetar a vida daquela pessoa positivamente através da música, né? Eu fiquei muito feliz que uma das nossas composições ano passado foi uma das primeiras a receber cover, assim, que é a Someday, que está no nosso disco, e que tem uma mensagem mais otimista, positiva, etc. E a pessoa que fez o cover, ela me falou que a música tinha ajudado ela a atravessar uma depressão e tal, e isso me fez uma diferença muito grande, assim, tipo, me fez entender, é isso que eu tenho que fazer da vida, sabe? Eu tenho que tocar música. Na verdade, eu fiquei, que nem os guris, eu fiquei feliz com a própria pergunta, assim. Acho que às vezes é uma coisa que a gente tá trabalhando tanto, e tipo, ter banda é sempre uma coisa incerta, assim, o dia de amanhã tu tem que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e daqui a pouco a gente nem para pra, caraca, velho, a gente já fez tudo isso, né? Uhum. Daí, ainda mais esse período de quarentena, assim, tá deixando pra pensar, tipo, caraca, velho, a gente tem 2 anos de banda e, que nem o Pedro falou,
a música toca as pessoas, assim, chega em pessoas, tipo, eu sou de Canela e a gente infelizmente só conseguiu fazer um show inteiro na Serra. A gente ia fazer o segundo, ele foi cancelado logo Foi antes um da dos melhores, quarentena. diga-se de passagem. Foi um dos melhores shows. E só que anteriormente também teve o Festival de Música de Gramado, que a gente ganhou. E toda vez que eu assim, passo por alguém que conhece a banda lá na Serra e tudo mais, isso, as pessoas falam, bah, aquele show da tua banda foi muito massa. A gente vive, né, para isso, às vezes que a gente se depara e para e pensa que nem o Felipe falou, cara, a gente já fez tanta coisa em tão pouco tempo e é muito bom, assim, poder participar dessa banda e ter essa sensação. É isso. Vamos pra próxima aí. Acho que Tá bom. a gente já conseguiu resumir bastante o nosso sentimento em relação a isso. Lá no início, vocês falaram do álbum de vocês, Roll Your Window Down. Quanto tempo demorou para fazer esse álbum e como foi o processo de feitura dele? Então. Deixa eu começar essa, Matheus. Vai, Chico. Tudo começou quando a gente ganhou um festival da Unicinos, né? E aí a gente ganhava horas pra gente gravar um single. E depois da gente pensar muito bem, a gente tava com essa ideia de gravar um álbum, assim, a gente resolveu, conversamos, né, com a organização lá, que quando a gente ganhou o festival e tal, a gente decidiu que a gente podia gravar o álbum inteiro nessas 20 horas que eles nos deram para gravar o single. E aí foi toda uma preparação antes, muitos ensaios para chegar lá tudo pronto já, né, tudo ensaiadinho. A gente chegou numa sala lá no Soma, gravamos, quer dizer, perdemos, 4 horas só montando as coisas e a gente gravamos em 20 horas, assim, uma coisa que era para ser uma música, a gente gravou um álbum inteiro e foi uma loucura, assim, né? Foi bem gratificante depois, mas na hora foi louco. Porque, poxa, um ano atrás eu não podia nem imaginar que eu ia estar gravando o meu primeiro disco no Soma. Então, bateu um pouquinho de nervosismo. Mas, ao mesmo tempo, é eu ia falar uma palavrão. Uma baita experiência. Foi uma baita experiência. Porque, poxa, é um estúdio cobiçado, sabe? Assim como... eu até vi, acho que foi ontem ou anteontem, que eu vi o doc do Keith Richards. E ele até comenta que, a minha primeira casa é o palco, a estrada, e a minha segunda casa é o estúdio. E a gente sente exatamente isso, sabe? Pessoal, pode falar palavrão no microfone. Aqui é tudo liberado. Ah, tá bom. Porra, não sabia. Então, eu tava até nervoso. Mas o que eu tava falando? Assim, de estrada. Então, com essa quarentena, a gente até tá um pouco... Meu Deus, a gente tá órfão, sabe? O disco e a gravação em 20 horas foi um trabalho meio monumental, assim. Mas... quando a gente começou a planejar tudo, e como o Chico falou, a gente recebeu essa notícia de que a gente tinha 20 horas de estúdio, a gente planejou que a gente tem referências de bandas que fizeram discos em menos tempo até do que 20 horas. Se a gente realmente sentasse antes, fizesse uma pré-produção boa, trabalhasse os ensaios, os arranjos já antes de chegar no estúdio só, baixar a cabeça, tentar ignorar um pouco do nervosismo, que assim como o Matheus, todo mundo acho que estava nervoso, Nossa, tava primeira meio vez gravando algo sério. E tem aquela pressão de gravar ao vivo que tu não pode errar, porque tá todo mundo tocando ao vivo. Se eu errar, eu vou acabar com o take de todo mundo, né? Então, teve essa pressão toda, mas no final das contas a gente fez um bom trabalho, o melhor que a gente podia na época. A gente é muito orgulhoso desse disco. E antes disso a gente tinha feito aquele EP que saiu em maio de 2018, que a gente fez, são 5 músicas, a gente fez em 2 horas lá no Serra, né? Então a gente já estava levemente acostumado com esse negócio de fazer coisas contra o relógio. Mas é isso aí só. Vocês querem contar a música favorita de vocês do álbum? De cada um, no caso. Olha só, não tinham perguntado. É que nem perguntar pro Peter, tu prefere Paul ou Lennon? Escolhe. Mas essa tu sabe, claro que eu prefiro John Lennon, obviamente. Tu sabe, né? Claro que eu prefiro o Ringo. Vamos focar na resposta. Vamos focar na resposta.
Cara, eu vou tentar começar essa daí, como eu sempre digo pros guris, quando eu trago uma música nova que fui eu que fiz, eu mostro pra eles, ou mais de uma, por exemplo. Se eu tenho mais de uma opção, no caso, eu digo pra eles, olha, vocês escolhem qual que é melhor, qual que a gente vai tocar, porque eu não consigo escolher entre as músicas, que no caso eu fiz. Então, como a maioria das composições ali no disco são minhas, tem uma que é parceria minha com o Matheus e uma que é do nosso ex-baterista, eu vou tentar me abster dessa pergunta, mas se os guris falarem alguma coisa muito ultrajante, eu vou me meter de novo. Cara, Bah, eu vou o cara começar... pediu pra começar e não respondeu. Eu vou começar de fato, então. Eu gosto... A minha favorita... Essa é uma pergunta que toda hora eu me faço, assim, porque eu realmente gosto de todas as músicas, mas sempre quando eu penso em favorita, eu penso nela primeiro, e que é a Thanks for Being a Friend. Porque ela tem um significado por trás, ela tem uma história já. Eu lembro do dia de quando o Pedro veio, assim, e falou, tipo, que o Tom Petty tinha falecido, e a gente tava na aula e a gente ficou marcado, sabe? Ficou a história, e aí a gente conseguiu fazer essa música, dar uma vida nova pra essa música, e ela tem esse significado bem forte pra mim. Então, eu vou ficar com ela. Foi a primeira também que a gente tocou, né, cara? Foi a primeira música que a gente chegou numa sala decente, assim, pra tocar e tiramos ela e ficou muito massa. Eu tenho duas preferidas. É que eu tô começando a lembrar do disco, mas eu gosto muito de Thanks. Gosto. É que assim, poxa, claro que eu tenho um pensamento coletivo e tal, presto atenção nos instrumentos, mas eu gosto das músicas que eu gosto do trabalho que eu fiz, assim, sabe? Tipo, eu gosto dessa linha de guitarra que eu fiz. Então eu acabo me apegando mais àquela música. Então eu gosto das linhas que eu faço em Thanks, então, e gosto da letra dela. Gosto de Linda Lee, mas a minha preferida é Up to You. Eu acho que nessa a gente conseguiu um ponto legal, assim. Eu lembro da gente gravando o disco, mas não lembro da gente tocando música por música. E nessa especificamente eu lembro. Então, e eu lembro que a gente até se olhou, tipo, acho que era o terceiro ou quarto take. Daí a gente se olhou, essa versão não tem mais o que falar, tá definida. Temos. Então eu gosto de Up to You. E dessas outras duas eu deixo ali em segundo lugar. Ficou difícil ficar por último, cara. Eu achei muito bom isso que o Matheus falou, porque acho que todo mundo tem um apego maior, assim, no arranjo que faz, ou gosta mais de um arranjo que fez em certa música. Mas como um trabalho total, eu me lembro que quando eu ouvi o nosso primeiro single, que saiu oficialmente do disco, a Have You Got Any Idea, eu vi o Pedro e o Matheus tocando ela, tipo, nada como ela é, assim, e eu já imaginava ela exatamente como ela ficou. E daí eu pensei, tipo, caraca, velho, a gente conseguiu fazer a música, dar a roupagem pra ela que eu queria, ela ainda ganhou um clipe que é, tipo assim, além de lindo, fenomenal, incrível. E eu acho que ela é uma música muito atemporal, porque ela fala sobre coisas que aconteciam na época que ela foi escrita, é super contemporânea, e até agora ela pergunta, tipo, você tem alguma ideia do que está acontecendo? E não sei, essa letra em si, ela me pegou de um jeito muito, muito bom, tanto como o trabalho de arranjo de todo mundo nessa música, eu acho que ele é destacado, assim. Tá, agora eu vou dar uma de jornalista e eu quero saber a opinião do Conrad, que é o mais novo integrante da banda. Ele entrou de fininho aqui na chamada. De fininho, eu quero saber a opinião. Agora eu quero saber a tua opinião, meu. Qual é a tua música preferida? Cara, eu vou ter que me desculpar porque vocês foram super sentimentais, né? Vocês estavam lá quando gravaram as músicas, né? Mas eu não tenho eu não tive essa experiência com vocês, então. Mas assim, ó. Mas, cara, eu acho que
Só se não meter o sentimento tá fora da banda, tá? Lembra disso. Cara, me desculpa, velho, me desculpa. Existe essa piada pra galera que estiver ouvindo o podcast, que a gente brinca quando um membro faz coisas que teoricamente não deveria, ele já pode passar no RH. Eu passo bastante no RH, né, meu? Bom, cara, a música que eu mais curto, na real, é baseada na música que eu mais curto tocar, tá ligado? Eu acho que eu vou de Fulfill Your Heart, meu. Louco. Boa. Cara, é que é o mais curto E aí da tocar, música tá ligado? do nosso ex-batera, muito massa. É música De pra batera pra batera. Muito massa. Ela foi composta pelo nosso antigo baterista, o Eduardo Gaspari. Inclusive, ele foi um grande contribuinte para a gente nos primeiros 2 anos, assim. Ele produziu o disco, inclusive. Alguém mais quer falar alguma coisa? É a primeira vez que tem tanta gente numa entrevista. Acho que é isso. Não, acho que é isso, Tá bom. A gente sabe que vocês têm um acompanhamento e assessoria da Voo Conteúdo Musical. Todo mundo já ouviu falar sobre assessoria de imprensa e produção. Mas vocês poderiam contar um pouco mais sobre como é o trabalho com a Voo e como isso é feito dia a dia, semana a semana? Sim, a gente está com a Voo, acho que tem 6 meses, não, mais 6 meses, quase 1 ano. E a gente tem reuniões de 2 a 3 vezes por semana nessa quarentena. Antes a gente tinha reuniões semanais. E é muito bom, assim, porque é a Tef que faz a nossa assessoria e o Johnny faz Enfim, ele é nosso agente e também quase um manager, né? Ele organiza as nossas ideias e transforma elas em produtos, em ações, enfim, nosso catalisador. E tem a Mari também que faz as redes sociais da Voo. E é muito bom ter pessoas de fora da banda opinando sobre e nos ajudando, porque, poxa, uma banda independente tem muita coisa para fazer. A gente até comentou ali que o Eduardo foi o nosso produtor no disco e nos novos trabalhos o Pedro assumiu a produção, seja de vídeo ou áudio, né, ou fonograma. Então a gente sempre tem muita coisa para fazer, a gente cuida das nossas redes sociais, a gente cuida das gravações, mix, masters, arranjos, composições e a gente também é músico, assim. A gente faz show, a gente ensaia. Então a Voo entra para nos ajudar, né, para contribuir. Deixar um PS aqui de muito obrigado para a Voo Conteúdo que nos mandou um e-mail sobre a Yellow. Não que a gente não fosse chamar vocês, né? Porque a gente ia. Aham, sei. É sério? Poxa, que bom, né? Que bom que nosso trabalho como banda, como empresa, né? Porque já que tem a Voo junto com a gente, não é só a banda, e sim a empresa Yellow. Que bom que a gente conseguiu chegar até vocês. E a gente está realmente bem contente, a gente está curtindo a FU aqui, participar, que é uma coisa mais leve, né? Então, claro que a gente se diverte muito mais naquela pressão de uma rádio, ter que escrever para uma nota, para um jornal, enfim, é muito mais divertido. É bem mais tranquilo. Posso fazer a próxima pergunta, então? Yes, manda. Pode mandar. Por que vocês escolheram fazer o álbum em inglês? Isso é uma coisa que nos perguntam bastante. A gente já deu várias respostas, mas acho que a gente pode unificar na ideia básica de que a gente acredita que a sonoridade que a gente busca, ela soa melhor com letras em inglês. Não é uma questão, não é nada mais que isso apenas. A gente tem essa facilidade com a língua, então a gente acaba usando isso para o nosso proveito, para levar o som da forma que a gente pensou ele originalmente, como a gente tem essa pegada bastante das bandas que a gente já citou antes, e a gente tem bastante referência deles, e a gente toca um rock and roll que a gente, enfim, é muito influenciado por bandas gringas, né? A gente acaba fazendo nosso som também em inglês, porque a gente acredita que vai soar melhor dessa forma apenas. Já teve alguma repercussão da banda fora do Brasil?
a gente acompanha ali os países ou cidades do Spotify e volta e meia surge algumas cidades, principalmente dos Estados Unidos, alguma coisinha da Europa também. Tem um Mas fato bem engraçado que a gente não entendeu por quê, que teve uma época, ano passado, assim, que a gente estava fazendo shows, mas a gente estava ignorando uma das músicas do disco, que é Prisoner. Quem já ouviu o disco conhece, que é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais É a brutal, minha assim. A gente favorita. Olha só, viu só? Olha só, cara. Então, o fato curioso é que a gente não estava tocando ela e depois a gente descobriu que ela era a nossa música que mais tinha sido shazameada, sabe? Aquele aplicativo Shazam que reconhece músicas. Ela foi, tipo, ela tem uns quase 200, se não mais de 200 Shazams na Europa. E a gente ficou tipo, ué, como assim, sabe? A música para alguém usar o Shazam e pegar a música, ela era porque ela estava tocando em algum lugar. A gente ficou bem feliz. Eu acho interessante citar também que nós temos várias pessoas que acompanham a banda e muitas vezes elas não estão no mesmo lugar. Essa última ação que a gente fez, a gente lançou um clipe de um cover dos Beatles. E isso é engraçado agora, porque a gente falou antes que não tinha tanto a ver com os Beatles, né? Mas enfim, a gente gosta muito deles, porque nesse momento de quarentena a gente realmente queria passar a mensagem de que all you need is love. E pessoas de vários países que nos seguem, ou são nossos amigos, ou acompanham o trabalho da banda, participaram do clipe com a gente, né? Inclusive, tu, Bruna, participou também. Participei. Teve gente da Nova Zelândia, teve gente da Alemanha, teve gente da Suíça, teve gente de Londres. Foi uma loucura, assim. A gente olhou aquilo e pensou, caramba, velho. Caramba, é mais uma das coisas, assim, que tu para pra pensar no trabalho que tu fez e tu fica bem contente. Contem sobre o processo de criar as músicas, assim, de onde vem a primeira ideia? Posso ir? Posso responder? Alguém quer ter alguma coisa para falar? Tá. Não, Peraí. Deixa. Rapidinho. Fala. Eu vou dizer que na maioria das vezes começa com o Pedro. Mas ultimamente a gente... Porque, na verdade, o Pedro tomou a iniciativa, né? A gente estava falando do primeiro álbum. Tomou a iniciativa de chamar todos nós para essa banda. E ele tinha tantas músicas, não conseguia decidir quais que ele queria colocar no mundo, queria arranjar como banda. E agora a gente está no momento de... a gente traz mais composições, cada um. No começo a gente trabalhava muitas músicas que o Pedro trazia pra gente. E agora continua isso e com mais toques nossos e também com a gente trazendo mais músicas. E a verdade é que agora a gente tem um monte de música para trabalhar por um bom tempo. Tá rolando uma redemocratização das composições na banda e eu acho isso muito bom, justamente para a gente ter o input de todo mundo e a banda ficar cada vez mais com a cara de todos, né? Mas falando das músicas que já estão lançadas, as músicas do disco, as ideias elas vêm de situações do cotidiano ou de meras viagens, assim. Por exemplo, a letra de Linda Lee é uma coisa que nunca aconteceu, mas que eu tava pegando o trem para ir para uma aula da faculdade um dia e caminhando me veio a ideia da well, she came up from Austin maybe 10 years ago, tipo, ela veio de Austin há 10 anos. Por quê? Daí eu só continuei a escrever a letra na minha cabeça, porque eu tava caminhando. E quando eu cheguei na aula, eu digitei ela toda nas notas do celular, assim, e a letra veio inteira. Então, as músicas, elas, às vezes, elas são ondas passando no ar, assim, que tu só tem a sorte de levantar a mão e pegar elas e trazer, assim, arranjar elas e dizer que é tua. Eu não sei dizer de onde a maioria das músicas vem, mas eu fico muito feliz cada vez quando são composições minhas, pelo menos que eu trago elas pra banda, e cada um dos guris tem a sua visão, o seu input, traz a sua personalidade pro som, e é naquele momento ali que a música vira uma música da Yellow Boulevard, sabe, que o momento que a gente se olha olho a olho assim e consegue preencher o espaço que o outro está deixando e complementar o que o outro está fazendo de forma que o arranjo fique Yellow Boulevard e não só uma música feita por um ou por outro. Em suma também... Em suma não, confundi. Mas o que eu queria dizer é que as letras, como o Pedro falou, normalmente são histórias.
A gente gosta, até pelo nosso gênero, né, de ser uma banda estradeira e tal, então essa pegada folk de contar histórias é muito internalizado nas nossas letras. Mas eu, como musicista, musicista não, né? Eu, como músico, eu também penso, quando eu vou compor alguma linha, quando eu vou fazer um arranjo, eu penso, tá, como é que eu vou contar essa história com a guitarra, com o instrumento que eu for usar? E eu gosto de pensar dessa forma, não é só a letra que conta a história, né? O instrumental também conta a história, o solo também conta a história, uma linha específica em algum momento conta a história. Então, eu tenho esse pensamento como um todo da nossa composição. A letra, sim, de fato, é uma história contada, mas a forma para mim criar as linhas que eu faço também é disso, sabe? Tipo, sei lá, dando exemplo de Linda ali, eu faço um solinho curto e depois vem o Felipe. E esse solo curto, na minha cabeça, tinha tudo a ver dela estar sei lá, dela tá no carro tomando um ar naquele pôr do sol e eu queria que a guitarra soasse como um pôr do sol. E foi o que veio na minha cabeça e saiu daquela forma, entendeu? Então, eu acho que tem tudo a ver isso aí, a letra com o instrumental. Muitas vezes a voz acompanha o instrumento. Isso que eu acho legal da banda. É uma banda de fato, e não só um vocal cantando e a gente acompanhando o Pedro. Como banda também a gente toma muitas decisões, tipo assim, vamos baixar a dinâmica aqui. A gente se mete basicamente muito assim, cada um dá o seu pitaco. Vamos fazer uma pausa talvez, ou às vezes o Pedro chega tipo com uma ideia, ou alguém chega com uma ideia e a gente disseca essa ideia assim e transforma em outra coisa e fica muito maneiro assim, fica bem diferente. Essa é a graça de ter uma banda, né? A gente, o Chico falou que a gente se mete e tal. A gente se mete também porque todos são multi-instrumentistas. Então, eu sei o que o Conrad está fazendo, porque eu sei um pouquinho de bateria. O Chico sabe mais de bateria do que eu. O Chico toca guitarra, mas ele toca baixo na banda. Todo mundo sabe tocar baixo, todo mundo sabe tocar guitarra, todo mundo sabe tocar teclado, todo mundo sabe tocar bateria. Então, é natural pra gente falar, meu, quem sabe tu faz um rolo assim, usa a condução tal, ou então, quem sabe tu não usa um drive assim na guitarra. Cada um sabe o que fazer nas músicas, só que a gente se mete também. Tipo, Chico, aumenta o volume aqui nessa linha que vai ficar legal teu baixo. Então, a gente tá com um volume muito alto nessa base que não há necessidade. Então, a gente bem por aprendeu aí, a assim. pensar como que vai ficar o produto banda, assim, sabe? Não só, tipo, vamos fazer uma música assim e ela é isso e não vai ser mexida e eu não quero que mexa, entendeu? Como a pandemia afetou a banda mais detalhadamente? Olha, afetou a banda que parou tudo, né? A gente não tem show, a gente não tem ensaio, a gente não tem como se ver, né? Então, o Felipe até foi pra casa dele na Serra, tá todo mundo afastado, então, tipo, pra nós, como a maioria de nós aqui agora tem, tipo, a banda como prioridade, assim, e aí é uma coisa bem ruim, assim, é uma fase ruim de não poder tocar, mas estamos se virando desse jeito, assim, de gravando demo no celular e mandando pro gurizada, tipo, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem uma oportunidade muito boa que a gente está aprendendo a usar a tecnologia que está a nosso dispor para tentar se aproximar, né? Como o Matheus falou também, a gente tem feito essas reuniões semanais aí, tanto com a Voo, a gente faz algumas só nós também, para fazer o barco andar, para não deixar as coisas pararem, porque não é só de música que vive a empresa, né? A gente tem que saber lidar com as duas coisas. Então, além das composições, das gravações de demo e tal, a gente tem que fazer a parte burocrática também. E isso aí, de longe, a gente faz home office. Então, antigamente, quando a gente não estava de quarentena, a gente tinha que ou sentar junto para fazer, enfim, às vezes não fazia porque tinha que tocar ou tinha que se deslocar e acabava perdendo bastante tempo. Então a gente está tentando olhar o lado positivo disso tudo também para ver o quanto que a gente consegue progredir o trabalho burocrático da banda, né?
Uma pergunta que eu sempre faço aqui é qual foi a situação mais engraçada ou estranha que vocês presenciaram? Um de cada vez, fala. Bah, eu Meu preciso Deus. falar primeiro. Eu preciso falar. Tem várias, tá? Tem Essa várias. pergunta Essa é- pergunta é genial. O Gurizão faz assim, ó, não vamos repetir as coisas, tá? Porque essa Putz. é que Tá a bom. primeira vou ter que falar do xará do Chico, meu. Vou ter que falar do xará dele. Ah, meu, essa é muito boa. Então, foi um dos últimos shows, foi nesse ano. Eu vou contar a história com mais calma. Porque merece. Boa. A gente tinha um show marcado em Campo Bom, lá no Parcão. Nosso último show, inclusive. Era um É. encontro de cachorros para adoção. Enfim, uma feira Era um de evento de beneficente, pets. era um evento beneficente pra, Isso em prol mesmo, dos isso pets. mesmo. Isso aí. E a gente era a atração musical. E daí a gente era atração musical, foi muito massa. O show foi bem legal. E até tem algumas fotos no Insta. A namorada do Pedro fez uns registros massa desse show. A Carol. E foi nossa colega de colégio, né, Bruno? E aí está tranquilo. Daí os caras, daí teve o desfile dos pets antes do nosso show. E me aparece um galo adestrado. E o nome do galo era Chico. Galo Chico. E, meu, foi muito massa, porque, poxa... Galo Chiquinho. Galo Chiquinho. Ah, é Galo Chiquinho, Cara, verdade. Chiquinho, o xará do o galo Chico é uma adestrado. ótima história, meu. Vai, meu, eles estão O cara com tinha um o galo xará, adestrado. Foi A gente, muito legal, a gente dedicou o show no final ao galo adestrado Chico. Ah, Vai, era um Foi galo bem bonito, legal. né, gurizada? Poxa. era Pô, o bem galo, as penas dele brilhosas, um galo bonito. E ele era realmente adestrado. Tipo, o dono fazia lá os movimentos, chamava esse aqui, o galo ia lá e fazia os troços. Sim, ele ficava em cima do ombro, eu acho, do dono também, se eu não me Ficava. engano. Isso, ficava. E Então, ele ficou o show inteiro, assim, nos olhando. Muito engraçado. o galo ficava paradinho, mandava o galo ficar quieto e ficava quietinho ali na dele. Então, uma das situações inusitadas foi o Chiquinho, o galo adestrado. Fez um O Galo show com um Chiquinho. O Galo Chiquinho viu o nosso show e prestou atenção. Exatamente. Acho que isso nunca mais vai acontecer, né, cara? Isso é muito dos Pampas, esse show. É. Muito Galdério. E qual foi? Pampas. Contei as outras. Cara, eu vou falar a minha aqui, então, que doeu mais no meu bolso, que foi no último dia da gravação do nosso disco. A gente estava muito feliz que tinha feito as últimas horas e tal, tinha feito os vocais. Eu vou chorar. E a gente pegando os arquivos lá, a gente acabou demorando um pouco mais para sair do estúdio, porque tinha que copiar todos os arquivos pro HD externo, né? Pro Eduardo, então, mixar, que ele ia fazer a pós-produção em casa, né? Que as horas de estúdio eram só para gravação. Aí a Kombi nossa, que tá no nosso clipe, a nossa Fro, ela é minha, ela tá no meu nome pelo menos, e ela tava estacionada lá de fora do estúdio. E aí quando a gente chegou lá com os nossos instrumentos, equipamentos e tal, e foi carregar de volta a Kombi, ela não pegou. Eu dei partida da Kombi, ela não pegou, daí eu fiquei ok. E ela não tava nem ligando a luz e tal, eu girava a chave, ela não ligava nada. Daí eu pensei, a bateria. E daí eu fui lá, corri atrás, fechei a porta, corri atrás da Kombi, olhei, abri o capô assim de trás, que o motor da Kombi fica atrás, né? E do lado do motor normalmente fica a bateria, que não estava lá porque tinha sido roubada. Então, no nosso último dia da gravação do disco, o último dia da gravação do disco, eles roubaram a bateria da Kombi e a gente ficou empenhado lá. Tivemos que voltar de Uber, cada um pro seu canto e depois deixar... Depois eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã. Aí o Chico e o Felipe, acho que o Chico, o pai dele e o Felipe foram lá e resgataram a Kombi, trocaram a bateria deles, a bateria da Kombi, enfim. Esse dia foi muito louco. Porque a gente tinha um show no dia seguinte e eles tinham que levar a Kombi até Novo Hamburgo para carregar, para pegar os equipamentos que estavam lá e tal. Foi um rolê bem interessante. Cara, tu esqueceu o detalhe que mais doeu. O estúdio tem câmera de vigilância. Bah, é verdade. Então, um dia depois, a gente recebeu no WhatsApp o vídeo do cara roubando a Kombi. O cara cortando os cabos e levando, assim, bem tranquilo. Então, foi bem interessante. A gente viu o assaltante. Mas, né, pelo menos a gente já tinha terminado de gravar. Logo já tá fazendo 2 anos, eu vou ter que trocar essa bateria de novo. Viu? Espero que não seja do mesmo jeito.
Mal sabia ele que a bateria já tinha quase 2 anos. Quem perdeu foi ele. Exatamente, né, meu? Bah. Já tava na hora mesmo. Rolou a bateria de Kombi, né, meu? Bah. Isso não se faz. Tá ruim pra Tô todo mundo, lembrando. né, meu? Eu Tá tenho ruim um pra todo momento mundo. outra que eu história. gosto, que ele é meio bizarro. A gente tava fazendo o show das motos lá em Cachoeirinha, que era um evento também de motos, assim, de motoclube e tal. Bah, daí, tipo, tinha uma galera, assim, tipo, vestida daqueles motoqueirão, assim, tava bem massa. E aí a gente tava fazendo um cover que era, como é que é? Rocking. É, isso, Neil E Young, aí, Rockin' in the Neil Freeway. Young. E aí tinha um cara muito, muito emocionado, assim. Ele ficou bem emocionado, ele subiu no palco, ele se jogou no palco e deu um rolamento no chão, assim. Tipo, foi uma coisa. Muito Homem-Aranha. Não, e detalhe, ele tinha bastante idade, não era pouco, assim. Ele já tinha mais Era de muito 60, louco. mais de 70, assim. Meu, ele tava muito emocionado, foi muito engraçado. Só deixa eu abrir um parênteses, que eu vi ele, porque ele tava com um colete muito massa. Ele era realmente motoqueiro, assim, aquele coletão de motoclube e tal. E eu vi ele tomando chopp, só que ele não tava com um copo, ele tava com 2 copos, ou era dois latão. Então ele tava com uma lata de cada mão tomando. E eu vi ele, e eu senti a maldade que ele já não tava 100%, né? Mas tudo bem, tava curtindo, porque teve um show antes e ele tava curtindo o show. Ou tava só curtindo a música ambiente. E aí, tá, beleza. Deixei quieto, né? Daí até aparece no nosso mini doc Ele tá registrado. uma parte do rolamento dele lá. Verdade. E, foi muito massa. Mas ele realmente era rock and roll, porque ele deu um Mortal Kombat ali, um Homem-Aranha. Ele ficou fazendo várias vezes, na verdade, né? Tipo, depois que ele se mostrou a primeira vez, ali a galera ficou tipo, caralho, olha esse cara. E aí ele fez mais umas 2, 3 vezes, assim. Foi bem legal. Aí no final do show ele foi triqueridão com a gente, chegou, pelo menos, eu lembro, acho que falou com todo mundo, mas comigo ele falou, muito legal o show de vocês tocam muito e tal. Então ele realmente estava curtindo o evento e curtindo o show. Isso que é o rock and roll, né? Isso que proporciona. Eu queria ver ele de novo, eu queria convidar ele para um outro show, pena que eu não fiquei com o contato dele. Maior animador de show, não tem. Depois dele o show ficou legal. Tem uma história que é muito engraçada, assim, que dessas pessoas que a gente conheceu ao longo do tempo e fazendo shows que a gente fez. A gente tocou num festival muito massa no passado, que se chamava Lovers and Singles, no Bourbon. Só que ele era um festival de 2 dias que tinha 2 palcos. E como todo festival de 2 palcos, isso acontece até em Lollapalooza, assim. Às vezes vaza som de um palco pro outro. Isso acontece em festival grande da Europa, em tudo que é lugar, assim, é normal acontecer. E eu lembro que a gente tava tocando no palco das bandas, e ele era tri-irado, assim. Só que o palco da eletrônica era muito equipado, assim, e tava bem alto o som dos caras. Eu lembro que a gente tava tocando no primeiro dia, e o palco chegou meio que tremer, assim. E naquele dia a gente conheceu o nosso amigo querido Piquet, Road Piquet. Todas as bandas do rock gaúcho conhecem ele. E daí ele chegou pra nós e falou assim, gurizada, eu vou botar o volume de vocês no 10 aqui. Porque ele virou nosso brother meio de cara, assim, ele gostava muito da gente. Ele falou, vou botar um somzão aqui que é pra não vazar o som do outro palco. E rolou bem, assim, todo mundo que a gente conversou, o som tava massa e tal, tava bem alto. E a gente viu que algumas bandas estavam, tipo, sendo um pouco prejudicadas por isso. A morte da história é o seguinte, no dia seguinte a gente chegou pra passar o som e por causa que o Piquet tinha atacado o volume do 10, ele chegou pra produção e falou assim, não, a gente vai ter que dobrar a torre de PA. No dia seguinte, era uma torre de PA enorme já. Era uma ignorância. Era uma ignorância, assim. E daí no dia seguinte ela tava o dobro do tamanho. Os caras dobraram, botaram a caixa até o teto. Ele falou, não, gurizada, o som de vocês tem que estar alto pra caramba. Daí eu olhei aquilo, cara, eu nunca toquei minha guitarra tão alto na minha vida. Eu olhei pra aquilo assim, cara, tinha um guindaste botando PA em cima da torre do meu lado, assim, que, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo?
Cara, Teve na essa real, guerra assim, ali. se fosse um palco aberto, aquele PA ia estar, tipo, muito alto. Muito Uhum. alto. Eu acho que, sei lá, meu, é nível Teatro Pôr do Sol que tinha no segundo dia. Era um absurdo aquele negócio. E foi muito louco, assim, porque seguida a gente conversa sobre umas coisas massas que a gente fez. Essas perguntas são boas pra eles. Foi um show que tinha umas 2.000 pessoas nesse dia, foi uma coisa muito absurda. Uhum. Guerra de Bah, esse som show aí foi no legal. evento. Bah, foi muito legal. A primeira vez, e espero a última, não quero surrar os meus amplificadores. Eu botei o meu amplificador no 10. Tava no Meu talo Deus. e tava baixo o volume. Mas foi muito divertido, né? Pô, o sonho de todo guitarrista é botar o seu equipamento no máximo e ver o que dá. Ver o que vai acontecer, né? Se vai aguentar ou não vai. E foi muito massa. Essa história também foi tri. Eu lembro de uma muito bizarra que eu só não posso citar nome. Mas é que logo depois também, nosso conhecido Piquet, a gente tava tocando um outro show muito grande também, que foi uma baita de uma honra, assim, a gente dividiu o palco com Tenente Cascavel, Cartolas. Vai, esse evento E, foi assim, massa. foi um festival que tinha muita gente. E era o Dia Cartolas Mundial do também. Rock. Só que, e foi muito massa, porque a gente pegou um horário bom, porque eu acho que a Tenente Cascavel tinha outro show mais tarde, daí a gente meio que ficou com o horário deles, que é um horário trimassa. E tinha uma galera muito violenta no nosso show. Daí, no meio do show, assim, eu lembro da gurizada tá olhando pro público e tinha uma senhora barra tia, barra fazendo coisas bem legais, assim, em cima do celular dela, Meu né? Deus. Que envolvem substâncias não Aquáticos. Enfim. Não autorizados, não autorizados. não autorizadas e tipo assim, na beira do palco, assim. Na beira Meu, do ela palco. queria tirar foto Muito. comigo. Eu tava, tipo, tocando e ela puxando o celular pra tirar uma selfie. Vem aqui, quero tirar uma foto contigo, não sei o quê. Que meu Deus. E foi muito louco, porque tinha muita gente nesse show, então certamente todo mundo tava vendo o que ela tava fazendo ali na frente. Cara, nesse dia teve um momento, sei. antes de tudo, que a gente trocou uma ideia muito massa com o pessoal, com os caras da Justa Causa, que é uma banda antigueira, assim. E, meu, É verdade. os papos que rolou foi muito massa. Tipo, o cara disse que ele foi na casa do Chico Xavier uma vez, e o Chico Esse chamou ele foi, pelo nome. Meu, foi uns papos assim que eu fiquei, caralho, velho, esses caras são muito bons. cara, Bah, meu, essa ideia que a gente trocou com esses caras foi demais. Bah, a gente teve uma experiência muito massa nesse evento, porque, poxa, Justa Causa, Tenente Cascavel, Cartolas, Cowboys Cara, a gente Espirituais, verdade, primeiro show deles da Exatamente. volta. Eu amei as histórias. Eu acho que o Galo devia ser o mascote de vocês. Meu, se você estiver nos ouvindo, entre em contato, @YellowBRVD e fale com a gente. Galo Chico, saudades. Qual o principal legado que vocês querem deixar? Legado da música, né? Como a gente já comentou ali, a gente quer tocar a vida das pessoas de uma forma positiva com as nossas composições, com o nosso trabalho, né? Então, acho que o maior legado que se pode deixar na vida, tipo, para qualquer pessoa, é ter tocado alguém de uma forma positiva, né? Seja sendo um mentor daquela pessoa, seja ensinando alguma coisa valiosa para aquela pessoa, ou fazendo uma música que mudou a vida dela sei lá, mas nesse sentido filosófico, para mim, o nosso legado é esse. Além da música, ser um exemplo legal e desmistificar também esse estigma que a banda de rock tem e que as pessoas pensam de músicos e pensam de músicos de rock. É bem o que a gente disse também no nosso mini documentário sobre trabalho, verdade, rock and roll, que a gente gosta disso que a gente faz, sabe? Por que a gente faria, sei lá, músicas que, sei lá, tem um monte de música que serve de má exemplo, assim. Por que a gente gastaria nosso tempo fazendo isso, sabe? Tipo, então a gente preza muito por passar essas mensagens, talvez contando uma história fictícia que seja positiva, sabe? Então, sei lá, é muito esse lance de a gente querer fazer essa diferença, assim, que nem o Pedro falou, satisfação enorme de saber que tem alguém que ouve a gente e que conseguiu superar algum problema porque ouviu a gente, assim como acontece com nós mesmos. Quantas vezes a gente estava tipo, em momentos para baixo, a gente sempre gosta de botar aquela banda que vai conseguir curar o que a gente sente, sabe? Então,
A gente gostaria de ser essa banda para as pessoas. Então, é meio que isso, assim. Só para terminar, eu acho muito essa parte da verdade e do trabalho, né, que a gente foca bastante. Logo quando a banda começou, a gente era só, tipo, a gente começou como 6 caras, né? A gente era só 6 caras que tocavam sons de um dos integrantes numa sala e, tipo, é muito comum no cenário brasileiro que a gente tá, a gente ter amigos ou parentes, enfim, eu venho de uma família de músicos que eles não foram pra frente porque, assim, o cara não sabia direito como direcionar a carreira dele, às vezes não tinha as pessoas certas do lado dele para. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem esse benefício incrível que é ter se conhecido no curso de produção fonográfica na Unicinos. A gente teve mentores, pessoas até que, tipo, nos dão nortes até hoje. Assim, se a gente conversa com o Frank Jorge, por exemplo, ele é um baita amigo, mestre para nós. E a gente chegou num ponto que a gente começou a aprender mais do trabalho músico em si, né? Que, tipo, não é só tocar música, não é só fazer a música, tem toda uma volta. A Voo Conteúdo tá por trás disso agora também com a gente. E a gente foi cada um aprendendo mais sobre esse universo. Para finalizar, o que vocês acham que falta na cena aqui no Rio Grande do Sul e fora também? E também já aproveita e deixa uma dica para quem está começando. A dica para quem está começando foi uma dica que a gente recebeu também do Veco Marques, né, o guitarrista de Nenhum de Nós, que é faça o trabalho com cuidado e faça o trabalho bem feito profissionalmente, sabe? Tipo, prestem atenção no que estão fazendo e façam bem feito. E, tipo, a gente dá o nosso máximo para realmente fazer um trabalho profissional com os recursos que a gente tem a nosso dispor, seja tendo que gravar remotamente, seja, sei lá, fazendo um clipe juntando pessoas de outros países e tal. A gente tenta usar a criatividade para superar as coisas e acho que quando tu tem a criatividade, isso é bem maior do que as ferramentas que tu tem. Se tu sabe onde tu quer chegar, tu dá um jeito de chegar lá. E a gente, essa é a dica, tipo, façam um trabalho, façam profissionalmente e não desistam só porque o trabalho parece muito grande do começo, assim. A minha dica Cara, também é estuda bastante música, estuda bastante exatamente. literatura. Eu Uhum. sou de uma visão que eu acho muito importante a mensagem, a voz. Estuda bastante canto, a música como geral, mas a voz principalmente, assim. Indo de encontro com o que os dois falaram, principalmente o Chico, eu lembrei de uma frase de um professor que eu tive, um professor de química, que ele falava que todo aluno tinha que ter hora bunda. O que é hora bunda? Sentar e estudar. É. E eu acho Eu lembro disso. Pois é, nossa, ele falava toda a aula isso, tinha que ter hora bunda. A gente era colegas, eu e o Matheus da banda, então eu lembro disso. E o que tu falou da cena, cara, a cena ajuda muita gente, então eu creio que para quem faz parte dela tem oportunidades, enfim, cria um vínculo legal, amizade. E eu acho que a cena tem que se unir mais. Esse é o velho ditado, né? Então, além dessa ajuda financeira de ir num show, de comprar uma camiseta, de comprar um bottom, a gente tem bottom para vender também, está realmente ruim de grana, a gente tem um bottom se tu quiser ajudar. Mas se tu não tem grana, compartilha lá, ajuda, fala da gente. Quando perguntarem a gente que banda tu gosta, eu gosto da Sofá Jato, eu gosto da Bibiana Petec, eu gosto da Quem é Você, Alice, eu gosto das bandas daqui. Então acho que falta isso um pouco principalmente do gaúcho, de sempre achar o que é bom é de fora e tem muita banda boa aqui. A famosa síndrome de vira-lata. Perfeito. Exatamente. Só para terminar, assim, eu achei muito massa isso, porque isso é uma questão muito que me veio de consciência, né? E a gente está vivendo muito um momento coletivo, assim, da consciência batendo. E chegou um momento, assim, que logo quando eu me mudei para Porto Alegre, eu via vários músicos de rua, tipo, extremamente
extremamente muito bons, assim, que eu vi que claramente não tinham nem perto das condições que a gente tem. E eu me liguei que, eu não tinha nem um pouco o hábito de parar para ver o cara tocar um pouco, assim, ali no Brick da Redenção, de vez em quando, ou até, sei lá, dar uns 2 pila pro cara, porque eu tinha no bolso. E daí eu comecei a pensar, tipo, caraca, velho, como é que eu quero, tipo, que as pessoas me apoiem se eu não tô apoiando mais música, sabe? Daí eu toquei na minha consciência, assim, e eu descobri várias pessoas muito massas, descobri uns viajantes que vinham da Argentina, às vezes o cara estava fazendo mochilão, tocando por aí, eu ia lá, tentava comprar o disco do cara, se não tivesse, eu trocava uma ideia com ele, perguntava sobre música. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, né? Sim, cara, é bem por aí. Acho que a gente tem que valorizar o músico brasileiro e músico gaúcho. Esse tempo eu estava trocando uma ideia com um amigo guitarrista. E, enfim, uma informação que não tem nada a ver, mas que a gente não olha pra gente mesmo. Por exemplo, o guitarrista da Shakira, o cara é de Taquara. É aqui do lado de Porto Alegre. E eu, músico de Porto Alegre, não sabia disso. Colega de profissão, um guitarrista como eu, o cara é músico da Shakira, é gaúcho. Meu. E eu não sabia, sei lá, daí tu vai falar do Luiz Wagner. Ninguém conhece o Luiz Wagner. O cara inventou o samba rock. E ele é gaúcho, ele é aqui do meu bairro, dali do Partenon. Eu não sei se ele mora ali ainda, mas... Enfim. Eu queria dizer que tu me lembrou de uma grande história da Yellow agora, velho. No meio da qual eu tinha esse conhecimento há um pouco mais tempo que os guris, assim, do Greco Burato. Ele é guitarrista da Shakira, atualmente ele tá tocando com a Gwen Stefani, ele era guitarrista do Roberto Carlos também, ele é ali de Taquara, assim, isso é muito massa. Eu fiquei sabendo disso um tempo atrás e eu citei ele numa palestra uma vez, e logo quando a gente recebeu a notícia que a gente ia para São Paulo gravar o Show Livre, que tipo assim, foi o ápice dos nossos feitos, a gente ficou muito contente. Eu lembro que eu citei ele num baita de um texto, assim, e contei, né, que eu tinha falado para ele de várias crianças, mais que ele é um grande exemplo, e ele veio falar comigo, tipo, na maior humilde do mundo, assim. O cara falou, muito massa essa tua mensagem, assim, que tu entendeu sobre o que é o trabalho, né, que a gente está aqui para ajudar um ao outro, ir para frente e evoluir esse mercado, esse estilo de vida que ainda ele é muito difícil de tu levar de uma maneira, tipo, estável, né? Meu, muito massa, que legal que tu entendeu a mensagem. Eu fiquei espantado. Bizarro. É isso então, galera? É isso, a gente até pede desculpa que a gente falou pra caramba. Tudo bem. A gente Adoro bateu falar. o recorde. A gente agradece. Mas Gurizada gosta de Bateram. falar. Mas eu amei. Que bom, que bom. E que bom. a gente agradece Muito obrigada, muito o convite. gente. Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o Microfonia vai continuar e o rock nunca vai morrer. Sério, gente, tem muita coisa bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso pra vocês aqui no Microfonia. Na cena fora de Porto Alegre também, hein? De microfone para microfone. Sigam pra ver. Nosso Insta é @microfoniapodcast e estamos sempre postando novidades. No meu perfil pessoal sempre vai ter alguma loucurada, então sigam lá, @BrunaRGalvão. E deem aquela stalkeada básica na minha amiga e colega dessa produção, @LúciaH.Centeno. Vamos deixar aqui na descrição. E lembrando, a gente vai continuar, então nos acompanhem que aqui agora é totalmente Girl Power. Até quarta que vem. Beijão!